Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Programa Sintonize com Cristo. Boa tarde. Que bom ter você nessa tarde tão preciosa. Deus com certeza tem um encontro marcado com você. E nós estamos aqui na sua casa, entrando na sua casa com a sua permissão. Muito obrigada por isso. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Armando Arce, que é investigador policial. Nós estamos também recebendo o Dr. Marlon Mendonça no Dicas de Saúde. Pastor Carlos Borges falando conosco a mensagem do Senhor e cantando conosco Fabiane Sabino. É o Sintonize com Cristo chegando à sua casa. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Louvemos a esse Deus Todo-Poderoso. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Como você sempre espera, e ele não nos deixa perder tempo, nós vamos para o Dicas de Saúde com o Dr. Marlon Mendonça. Boa tarde, meu nome é Marlon Mendonça, sou ortopedista, especialista em ponto. Hoje eu vou falar um assunto sobre espondilolistese. Nome meio comprido, grande, meio estranho, mas é uma coisa simples, fácil de entender. Espondilolistese. A espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. As vértebras elas ficam em cima uma da outra corretamente. Aí existe um escorregamento dessa vértebra que fica desse jeito. O motivo básico é uma malformação que acontece, às vezes, no útero da mãe ainda, essa região chama parasarticular, não é formada, e aí é um escorregamento.
Normalmente, durante a infância, adolescência, criancinha jovem, não aparece nenhum sintoma. Mas ao longo dos anos, isso pode causar dor. Geralmente é dor nas costas. A queixa mais importante, a queixa principal, dor nas costas. E essa dor, ela é de fundo mecânico, pelo fato de ter escorregado, né? E a gente classifica o escorregamento em grau 1, 2, 3 e 4. E tem outra expressão que chama pitose da vértebra. Pitose vertebral, que é o escorregamento da vértebra, que é o ponto desse aqui, né? Então, é mais raro, mais difícil de acontecer, mas normalmente é grau 1 e 2 que acontece mais comumente. Então, a causa mais importante é dor nas costas. Não tem dor nas pernas, mas ao longo dos anos, se você não cuidar com atividade física, com fortalecimento muscular e com alongamento, esse escorregamento pode evoluir com um processo degenerativo e fazer que haja uma compressão dos nervos que descem para as pernas. Aí sim, começa a aparecer formigamento nas pernas, dor nas pernas, dificuldade para andar, dificuldade para movimentar. A partir dos 50 anos de idade, começa a aparecer sintomas dos membros inferiores. Então a gente tem que cuidar muito disso. Se o diagnóstico foi feito na infância, trabalhar a musculatura, trabalhar os alongamentos, trabalhar a postura, fortalecimento muscular a partir dos 17 anos, fazer musculação, ou seja, ter uma vida de atividade física intensa, de razoável para intensa, para que não aconteça sintomas piores no futuro. Então, hoje é isso, espondilolistese. E a respeito do tratamento. Tratamento clínico, e quando os sintomas são intensos, a gente tem que fazer uma cirurgia para fazer a correção aqui do escorregamento, não sendo muito importante isso, mas para fazer o efeito de descompressão das raízes nervosas, soltar os nervos. Ok? Um abraço a todos. Vamos para aquele breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento.
nossa entrevista hoje pensa em um tema muito interessante, tem um tema muito interessante, que tenho certeza que vai interessar você. Violência doméstica e familiar. Para isso, nós convidamos o investigador de polícia, o irmão Armando Arce. Muito obrigada pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Anaí. Eu que agradeço a presença aqui e também agradeço a presença dos nossos ouvintes da Rádio Cuiabana FM e os nossos internautas. Muito obrigada. E olha só, gente, nós não vamos perder tempo, porque são 11 anos de experiência nessa área, trabalhando aqui na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Isso correto? Mesmo, corretíssimo. Então, nós vamos abrir esse tema aqui pensando o seguinte, em poucas palavras, fale para nós aí sobre a violência doméstica e familiar no Brasil, trazendo aqui já para o nosso estado de Mato Grosso. Então, infelizmente, Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, 2024 e 2025, vem liderando um ranking de violência, de feminicídio aqui. Infelizmente, é um dado estratosférico, assustador, né? Mas assim, é uma consequência, na verdade, da ação do homem, do pecado do homem, desde a origem da nossa antiguidade. Quando no Éden ainda, Adão e Eva foram expulsos do paraíso por desobediência à palavra, entrou o pecado. Entrou o pecado, veio a violência. E a violência veio devastando por todos os lugares por onde passa. E quando se uniram após a queda, nós vimos que os valores estavam todos distorcidos. E os relacionamentos, consequentemente, também distorcidos. E o que aconteceu? É um problema muito antigo. Então a violência doméstica já vem desde a nossa antiguidade, onde o homem ele se achava o provedor da casa e a mulher, no caso, seria a tua mulher, que a palavra do Senhor seria auxiliadora, na palavra do Senhor, ou seja, uma mulher, uma varoa idônea. Mas com o pecado, o homem veio transformando essa questão da mulher idônea como uma submissa, ou seja, aquela mulher que está à disposição do homem para fazer o que ele quiser. E com o passar dos anos e com o passar das culturas, isso foi de geração em geração, o que acontece? O Brasil, ele ganhou também um potencial muito grande nessa questão de violência, na época ainda do Brasil Colônia. O Brasil Colônia trouxe de fora mulheres negras, né? Mulheres negras aqui, escravizadas, e também as indígenas. E eles usaram essas mulheres, usufruíram do que elas podiam oferecer e exploraram essa mulher em todos os sentidos. E assim foi incorporando, então, o machismo dentro de uma sociedade, dentro daquilo que deveria ser ao contrário, do homem seria cuidar e proteger, zelar para a tua casa, e não, foi incorporado o machismo, o patriarcado dentro dessa sociedade, onde o homem, ao invés de cuidar, o que ele tem que fazer? Ele coloca a mulher como sua escrava praticamente, e ele como provedor na sua casa. E como provedor, a mulher ela não tinha direito também de entrar nas finanças, a mulher não tinha direito de participar dos problemas familiares, tudo era resolvido pelo homem. Então, na verdade, é uma história muito longa, e com o passar do tempo, a gente viu que chegamos na Lei Maria da Penha em 2006, é uma lei muito forte, a terceira lei mais forte assim, do mundo, foi considerada a terceira lei mais forte da Lei Maria da Penha, e mesmo assim, com o passar do tempo, nós vimos que a violência doméstica permanece, infelizmente, e num grau de crueldade muito grande, um grau de covardia muito grande dentro das nossas casas. E isso não é só um particular no nosso Mato Grosso, é no Brasil e no mundo, infelizmente. Verdade. Bem, diante de tudo que nós ouvimos, e olha que foi só um pouquinho, né? Tenho certeza que a gente vai abrir para um debate posteriormente, viu? Quem está nos ouvindo vai querer ouvir mais. E nós vamos então à nossa primeira pergunta mais direta. Até que ponto a igreja falha quando orienta a mulher a suportar o casamento em vez de denunciar a violência? Está acontecendo esse quadro numa família e há esse tipo de orientação. Como é que o irmão entende como policial e como cristão? Qual é a visão que nós podemos apresentar aqui para os nossos ouvintes da rádio?
É realmente uma pergunta muito direta. Assim, a igreja falha nessa questão da violência doméstica familiar quando ela deixa de seguir corretamente a palavra do Senhor. Ou seja, ela deixa de ser fiel à palavra. Porque a própria palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis já diz assim que o homem fez a mulher para o homem. Ou seja, ele disse para o homem, não é bom que o homem viva só. Sim. É preciso que venha uma companheira, uma mulher idônea, como falei anteriormente, uma mulher que esteja do seu lado, acompanhando a situação. E assim, é uma situação muito delicada quando se fala assim de igreja e violência doméstica. Normalmente, eu já estou congregando numa denominação há mais ou menos 6 anos. E nesse período, eu ainda não vi nenhuma notícia chegar até nós, porque eu sou diácono também lá na igreja. Eu não vi nenhuma notícia chegar até nós sobre violência doméstica. Ou seja, porque a própria mulher vítima de violência, infelizmente, ela tem vergonha de se aparecer, ou seja, de se expor dentro de uma comunidade evangélica. Já começa por aí. E ela já vem com as crenças dela. As crenças dela de que é o seguinte, eu casei para ficar casada até que a morte o separe. Eu sei que casamento, então, aquela história que a gente sempre ouve dizer, o casamento, se eu separar, é pecado. Mas existe também na Bíblia, na palavra do Senhor, em que Deus nos ensina, onde se o casal, por exemplo, está passando por algum problema, lá no livro de Mateus 18 parece, se o casal passa por algum problema e a mulher se sente prejudicada ou o homem se sente prejudicado, que procure então um representante ali da igreja, uma autoridade ali, e leve o problema até ele. E se naquele momento não for acertado, ou seja, o que a gente já consegue entender? Que a igreja está preocupada em resolver o problema. Sim. E se naquele momento não for acertado, então chama-se outras testemunhas para presenciar que a intenção da igreja é conciliar aquele relacionamento que provavelmente está sendo abusivo. E mesmo assim, se o homem, como diz a palavra, mesmo assim ele não entender que ele está sendo responsável por estar vivendo naquele relacionamento abusivo, ele é chamado para a igreja toda entende, e se ele mesmo continuar negando, ele será expulso da membresia da igreja. Isso não quer dizer que a igreja foi ausente. Omissa, exatamente a palavra correta, não foi omissa. A igreja buscou, aí ela busca alternativa, o quê? Para a vítima, no caso a mulher, sim, buscar, fazer uma denúncia na delegacia. E aí sim ela buscar os direitos dela previstos na lei. E também temos o caso, lá no livro de Pedro, onde ele diz o seguinte, que a mulher, o homem, ele tem que guardar aquela mulher, ele tem que proteger aquela mulher, e a provisão desse homem para com essa mulher é que ele tenha a vida conjunta com ela em harmonia, em paz, e que se houver alguma desavença, que à noite haja perdão dos dois, e porque os dois são herdeiros da mesma herança, e como herdeiros da mesma herança, os dois devem permanecer unidos, como diz a palavra do Senhor. E assim, se ele permanecer ainda na questão de desobediência, ou que ele ainda não entende o que ele fez, a palavra do Senhor ainda diz o seguinte, que ele tem que estar em concordância com ela para que suas orações sejam ouvidas por Deus. Então a igreja, sim, ela realmente, ela assume um papel importante. E eu vejo assim casos que eu atendo lá na delegacia, onde realmente apareceu algumas mulheres realmente que são evangélicas de outras várias denominações, e o que acontece? Ela vem direto para a delegacia, ou seja, ela não comunicou a autoridade pastoral, a autoridade ali do padre, a autoridade religiosa ali presente. Ela não procurou ajuda. Porque diretamente à delegacia para tentar solucionar. Mais interessante ainda, quando a mulher vítima de violência doméstica procura a delegacia, significa que esse problema que ela está passando dentro da casa dela já está sofrendo há muitos anos. Eu não estou dizendo só 2, 3 anos, é de 8, 10, 12 anos. Sim. Onde ela vem segurando aquele sentimento por causa dos filhos, por causa da vergonha, por causa do patrimônio, ou por causa da posição, enfim, são N fatores que ela realmente segura para dentro de si. A mulher é muito forte, emocionalmente muito mais forte que o homem.
ela consegue guardar tudo aquilo com o propósito de proteger seus filhos. E, na verdade, ela vem guardando aquilo e chega a uma certa altura que ela realmente fala, não dá mais. Meus filhos já cresceram e eu tenho que viver minha vida. Aí ela vai e parte para a denúncia na delegacia. Gente, o assunto é denso. E nós vamos sair um pouquinho para aquele intervalo e voltamos. Vamos tentar ver se a gente consegue 1% pelo menos hoje aqui. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto, elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Fabiana e Sabino louvando ao nosso Deus mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por
contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, é teu riso em teu choro, é por ti, é por ti, é contigo, 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 é por ti. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo proclamar o seu nome, podendo adorá-lo através de mais uma canção com a nossa irmã Fabiane Sabino. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, com os teus braços de amor. Antes de partirmos para o intervalo, gostaria de lembrar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Nós queremos esse ano chegar aos 1000 inscritos. Inscreva-se no programa Sintonize com Cristo e seja aí mais um parceiro para caminhar conosco nessa jornada preciosa do ano de 2026. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora.
Ah, e não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Estamos no nosso segundo bloco e nós estamos falando sobre violência doméstica e familiar. Estamos aqui com o investigador de polícia há 11 anos, aqui na Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher, correto? Corretíssimo. Então nós vamos prosseguir aqui perguntando agora: perdoar, como ensina o cristianismo, pode acabar protegendo o agressor e colocando a vítima em mais risco? Então, uma pergunta muito delicada e difícil de se responder. Verdade. Muito difícil, mas eu vou tentar ser cauteloso aqui na resposta. Certo. Então, perdoar, como ensina o cristianismo, ele requer, primeiramente, da parte que foi, vamos dizer, o ofensor, o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele vem com alto sentimento de culpa, ou seja, ele está realmente sentido do que ele fez. Ele realmente considera que ele é a pior pessoa do mundo para poder continuar convivendo com a sua companheira. Então, nesse sentido, quando a gente percebe que ele realmente arrependeu verdadeiramente, que é um alto sentimento de culpa, acompanhado com uma mudança de comportamento, que é uma mudança de atitude, acredito sim que ele pode voltar ao relacionamento, mas como você disse, é conforme a palavra de Deus, conforme as escrituras, como ensina as escrituras. Sim. Agora, se no caso a pessoa ela não está arrependida, mas foi pega, ou seja, a mulher denunciou, aí ele chegou, vai ter que responder ao crime, e o que ele faz normalmente nesses casos, ele fala: olha, você que é culpada do que eu fiz, entendeu? Ele não fala que ele é culpado. Ele não assume. Ele não assume. Ele fala que ele teve aquele comportamento por causa de uma dela, outra situação, ou por causa dela. Tipo assim, como ela é responsável por ele ter agredido, por ele ter ofendido essa mulher. Então, nesse sentido, quando ele não reconhece a culpa, é claro que se ele continuar junto, esse relacionamento vai ser muito tóxico. Vai colocar a vítima em mais risco mais do que risco, outra, né? E normalmente, infelizmente, é o que acontece. Muito bem. Seguindo em frente, na prática, o que pesa mais nos casos de violência doméstica? Arrependimento verdadeiro ou manipulação emocional do agressor? Nós estamos quase que juntando essa pergunta anterior a essa agora. Sim, né? Verdade. Então, na prática, o que acontece? O que mantém a violência doméstica ainda dentro de um relacionamento entre marido e mulher, ou companheiro e companheira, é realmente a manipulação. É a manipulação, porque como foi colocado, manipulação significa que ele não teve o arrependimento verdadeiro. Ele não sofreu mudança, ele não sentiu aquela culpa. Então é a manipulação, ou seja, daí para frente o que ele faz? A mulher, ele vai envolver num ciclo de violência doméstica, onde ele normalmente vai chegar, vai pedir perdão do que ele fez, vai ter um momento maravilhoso do casal, um momento assim lindo, onde a mulher acredita naquela mudança, aquele vamos dizer assim, né? Aquele teatrinho que ele está fazendo.
Aí, mas acontece uma outra situação futura, ele começa normalmente a mostrar as caras de novo. Isso pode demorar de 6 meses a 1 ano, depende muito do temperamento da pessoa. E volta novamente a agressão. Infelizmente, a mulher ela começa a passar por esse ciclo e não percebe que está passando por esse ciclo. Ok. Existe um perfil comum de agressor dentro de famílias consideradas estruturadas ou religiosas? Então, essa pergunta também é uma pergunta muito delicada e difícil de responder, porque para se colocar um perfil tem que se fazer um estudo, fazer um diagnóstico tudinho, e não se tem um estudo desse tipo aí. Mas a gente pode perceber sinais de comportamento. Sinais de comportamento em que a mulher, já desde quando está começando o relacionamento, ela já começa a perceber o seguinte, olha, ele quando ela está mexendo no celular, ele fica cuidando ali para ver o que está fazendo ali, ou quando vai visitar a família, ele já fica ali meio isolado, não gosta da conversa que tem ali, ou de repente ele fala assim, olha, eu não estou gostando da roupa que você está usando, ou seja, ele começa a limitar essa mulher, ele começa a prender essa mulher naquele sentimento de quê? De posse. Então, infelizmente, ela começa a viver fechada e ela não consegue perceber esse comportamento dele, porque é sutil ainda, é muito sutil. A violência doméstica, ela não começa com agressividade, ela vem sutil, é rasteira, assim, ela é pronta para dar o bote, assim. Ele está preparando o ambiente para dar o bote e falar, agora essa mulher é minha. Por que tantas mulheres demoram para denunciar? Embora o senhor já tenha comentado isso também um pouquinho lá atrás, mesmo tendo apoio legal e às vezes até da própria igreja, por que ela demora tanto para fazer isso? E as pessoas, às vezes, os mais chegados, mais próximos, amigos, vá lá, faça, diga, porque você vai continuar assim. E ela parece que fica travada para fazer essa denúncia. Mesmo sabendo que a lei é a favor dela, ela ainda tem muitos fatores que podem levar ela a permanecer nesse relacionamento agressivo. E um deles, assim, é uma prisão emocional, que ela não sabe que está presa nesse relacionamento tóxico, totalmente agressivo emocionalmente. Ela começa a acreditar que o comportamento dele com ela é em razão do que ela fez. Então, ela traz para si a responsabilidade daquela forma de agir dele para com ela. Exatamente. Aí tem outros também fatores que a gente considera muito ainda, é o fator financeiro, a dependência financeira. Muitas mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm uma dependência financeira ainda do seu companheiro. E não porque ela quer, é porque ele não deixou ela trabalhar. Ele segurou ela e falou, não, mulher minha não trabalha, eu vou sustentar você. E então ela caiu no falso engano de que ele está cuidando dela. E na verdade ele estava só segurando ela. Tem um fator também dos filhos, tem um fator da vergonha, que ela tem aquela vergonha de se expor. Tem também a questão do homem, no caso, ele deve possuir, ele talvez tenha uma posição dentro da sociedade reconhecida, um cara popular. Então, tudo tem a pesar nisso daí, tudo mede para que ela venha pensar e considerar o que ela vem fazer, mesmo sabendo que a lei está a seu favor. E a igreja ela é a favor, sim, a favor de quê? De que realmente seja feita a justiça, porque vamos dizer, a igreja ela realmente quer que a pessoa, aquele casal se resolva, mas se não tem como se resolver, a igreja fala, olha, o caminho agora é denunciar. É um cuidado, né? É um cuidado necessário. Sim. Muito bem. O que a polícia vê, que a igreja muitas vezes não enxerga, quando acompanha um caso de violência doméstica? Então, é uma pergunta muito difícil também, eu vou tentar ser cauteloso na minha resposta. Então, normalmente, quando a vítima, a mulher, ela vai à delegacia e começa a narrar o que aconteceu, a gente de cara já começa a perceber que houve ali uma violência psicológica, que é o normal, já começa com o psicológico, a violência sexual. Imagina só, a mulher vem sofrendo a violência psicológica e não sabia que está sofrendo violência psicológica. Aí vem, como eu te falei, vem a sexual, vem a patrimonial, a mulher está ali, trabalhando, está lá, tem seus bens ali, e de repente, com o suor dela,
o que ele faz? Ele pega os frutos ali, pega o cartão para usar daqui e dali, ou então quando tem uma briga na violência patrimonial, ele quebra o celular dela, ele quebra o material de trabalho dela. Então isso daí a gente vê, infelizmente, constantemente. E a questão moral também, que ele tenta ridicularizar a sua própria companheira para os próximos, para os colegas também. E, por último, a violência física, que realmente é o que a gente tem visto, que a gente tem visto assim nos noticiários, que quando a pessoa chega na violência física ali, ela não chega devagarzinho, ela já vem com grau de covardia. Existe um crescente dessa questão de vem primeiro isso, depois isso, ou a violência física, ela já é logo de imediato? Ou ele começa com pequenos empurrões, um tapa, alguma coisa assim, e só então depois começa a questão da violência patrimonial e as outras coisas que foram elencadas aqui na sua resposta? Então, normalmente começa com a violência psicológica. Então, psicológica. Ele tenta diminuir a mulher, ele tenta desacreditar na mulher, ou seja, ele faz com que o que ela está falando, ela é doida, que ela é isso, é aquilo, e que o comportamento dela que provoca vamos dizer, a resposta do comportamento dele, e isso vai graduando, é realmente progressivo. Okay. Aí chega também, vamos dizer assim, a gente vai falar o top das violências físicas, porque a violência física uma hora passa, mas a psicológica, ela fica por muitos anos, deixa traumas gigantescos, tanto na mulher e como também se tiver filhos. Os filhos também, se presenciam essa violência, eles têm que ser tratados. Então tem que ser encaminhado para um psicólogo infantil, trabalhado anos também com essas crianças aí, que infelizmente a gente presencia muito disso. Muito bem, nós estamos quase chegando aí ao final, mas nós temos uma pergunta antes das suas considerações finais. É possível restaurar um casamento? E é claro que aqui nós estamos com certeza já a plena certeza de que Deus, ele restaura qualquer situação. Mas humanamente falando também é possível, após a violência doméstica, na sua experiência como policial que trabalha nisso constantemente, o senhor tem visto que um casamento ser restaurado após a violência doméstica, ou insistir nisso pode ser emocionalmente perigoso? Como cristão, eu falo para você com certeza, é possível sim restaurar. Mas a partir do momento que o casal entenda que os dois, tanto o homem como a mulher, são submissos à palavra. E sendo submisso à palavra, tem o temor do Senhor e obediência ao que o Senhor nos ensina. Mas na prática a gente vê o seguinte, que a violência doméstica, ela está enraizada. E se a mulher persistir nesse relacionamento agressivo, tóxico, ela pode chegar num dos índices mais altos de fatalidade, que é o feminicídio. Infelizmente, se ela continuar nesse relacionamento agressivo e sem haver uma mudança verdadeira, não só do homem como da mulher também, sim, ela pode realmente ser mais uma vítima de feminicídio dentro da nossa sociedade. Então, é um tema bastante delicado, bastante difícil, o tempo é curto para que nós pudéssemos conversar um pouco mais, então eu gostaria de passar a palavra aí para as suas considerações finais desse tema tão importante. Amém. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por estarmos aqui, participando do seu programa aqui, Sintonize com Cristo, e deixo uma mensagem às mulheres que não guardem para si os seus sentimentos. Não fiquem sofrendo sozinhas, procurem ajuda com suas amigas e não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, se preocupe com a sua vida. A sua vida é muito valiosa diante de Deus. Preocupe com a sua família. E procure também a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, localizada na Avenida Carmino de Campos, número 2109, uma delegacia bem grande, bonita mesmo. E lá você será muito bem recebida, vai ser muito bem acolhida e muito bem orientada. Maravilhoso. Nós temos essa possibilidade, essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Palavra de Deus, palavra que precisa ser conhecida, palavra que precisa ser vivida. E nós vamos ouvir agora o pastor Carlos Borges com a mensagem do Senhor. E voltamos à nossa série de reflexões sobre criação, queda, redenção e consumação. No vídeo anterior nós estudamos o segundo episódio sobre a queda e vimos que o pecado ele separou o homem de Deus, trouxe consequências de relacionamento, dor e tristeza. Na verdade é isso que o pecado faz. O pecado traz uma série de problemas na vida do homem, trazendo dor, angústia, tristeza, sofrimento de todas as sortes e, por final, a morte. A Bíblia destaca 3 grandes problemas principais que o pecado afeta a humanidade. O primeiro é o afastamento de Deus. O texto de Isaías 59 declara que o pecado nos separa de Deus. De todas as consequências, certamente essa é a pior. Estarmos separados do nosso Criador. Isso acarreta uma série de problemas de ordens psicológicas, emocionais. Essa é a grande tragédia da humanidade. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o pecado também escraviza o homem. O homem está escravizado no seu próprio pecado. A Bíblia diz lá em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso quer dizer que ele serve ao próprio pecado, ele não é livre, ele serve o seu próprio coração pecaminoso e enganoso. Isso vai trazendo uma série de outras consequências para a sua própria vida. Mas ainda há uma outra categoria terrível na qual nos encontramos depois do pecado. O pecado nos colocou numa situação tão terrível que o final é a morte, tanto física quanto a morte eterna. Por isso que nós morremos fisicamente, por isso que nós envelhecemos, por isso que nós, ao passar dos anos, vamos decaindo fisicamente e por fim chegamos à morte.
E se morrermos longe do Senhor, então a tragédia se torna muito pior, porque aí é a morte eterna. Então você consegue perceber o quanto o pecado trouxe sofrimento, dor, angústia, de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. O pecado, de fato, é um grande problema para a humanidade. E nós não conseguimos nos libertar do pecado por vontade própria, por esforço, por dedicação, por disciplina, por zelo. Não. O pecado é tão profundo que o homem não consegue. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. A salvação, ela é um presente de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. E como é que eu posso receber essa salvação então? O próprio texto diz, mediante a fé. Fé em quê? Fé em mim não pode ser. Fé na minha religião, na minha igreja, no meu pastor, no meu líder espiritual, não. A salvação é pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque a nossa fé tem que estar em Jesus e Ele é o caminho para nós recebermos a salvação. Quando o homem pecou lá em Gênesis, e quando Deus declara a condenação, ou as consequências do pecado para Adão, para Eva e para o próprio Satanás e para a serpente, Deus também ali, em meio a tanta dor, sofrimento e desgraça, Deus traz uma luz, uma esperança. Ele diz que o descendente da mulher haveria de vir, e de fato ele veio. E ele haveria de pisar na cabeça da serpente, e ele fez isso lá na cruz. Lá na cruz, Jesus resolveu o nosso problema. Lá na cruz ele pagou o preço do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu fisicamente. E ele enfrentou na cruz o inferno em nosso lugar, para que nós não tivéssemos que ir para o inferno. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus. A grande prova é que ele ressuscitou. Ele venceu o poder da morte na ressurreição. Isso quer dizer, então, que há esperança para toda dor, sofrimento, tristeza e angústia que o pecado causa. Mas essa esperança, ela está em Jesus. Não é no seu esforço, não é na sua disciplina, não é na sua igreja. Está em Jesus. É em Jesus que você deve confiar. É nele que você deve colocar toda a sua esperança. Somente em Jesus. Confie no Senhor Jesus. Descanse o seu coração nele. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Só ele pode dar a solução para a situação na qual o homem se encontra. E no próximo episódio, nós vamos aprender mais um pouco sobre quem é o nosso Redentor. Esse Redentor precioso que nos redimiu e que nos salvou. A ele seja a glória e a honra. Que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio. Chegando ao final do nosso programa. E sempre aquele gostinho de saudade, já imaginando o próximo que nós já estamos preparando, pensando em você, pensando naquilo que Deus tem para a sua vida. Esse programa tem como objetivo anunciar o nosso Deus, para que o torne conhecido, para que você possa conhecer o Senhor através de cada momento desse programa. Muito obrigada pela sua presença conosco, muito obrigada por possibilitar-nos chegar até a tua casa através aí das ondas do rádio. A você que já está inscrito no canal, gratidão também. Agradecemos ao nosso irmão Armando Arce, a Fabiane Sabino, ao Dr. Marlon Mendonça, pastor Carlos Borges. Muito obrigada a todos que têm participado conosco do Sintonize com Cristo. Eu sou a Naíra Emília e esse é o nosso programa de sábado. Até semana que vem, se Deus quiser. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente
Senhor, estou. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.